Opa, bem-vindo a mais um episódio aqui do podcast Empretecendo. Você que tá chegando aqui e não me conhece, prazer, eu me chamo Eduardo Braga e você encontra o podcast Empretecendo nas redes sociais, lá no Instagram como EmpretecendoCast, no Twitter como EmpretecendoC, e você pode mandar o seu recadinho lá pro nosso e-mail, um recadinho do amor, do coração. Você pode mandar também a sua sugestão de pauta, o que mais? Você pode mandar o seu caso amoroso, o que você quiser mandar, um recebido, é só entrar em contato lá no e-mail empretecendocast@gmail.com. Olha, eu quero começar o episódio de hoje agradecendo a vocês pelo carinho nas redes sociais. O episódio que saiu na última semana foi um episódio que eu gravei ao vivo, ao vivaço. Como assim, Eduardo? Gravou ao vivaço? Eu registrei esse episódio através de uma live que eu fiz lá no Instagram. Então, se você não participou, significa que você não segue o Empretecendo lá no Instagram. Olha aí, essa é a deixa para você participar efetivamente da construção desses episódios. Tô muito falante hoje. O episódio de hoje tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com algumas pessoas que você conhece, porque nós vamos falar hoje sobre blogueiras do bairro. Quando eu pensei nessa pauta, eu falei o seguinte, olha, tem muita gente que tá começando, sobretudo nessa quarentena, tá fazendo suas miçangas, fazendo tutorial de make, se virando no Instagram, e eu acho necessário um episódio para registrar esse momento. Eu, por exemplo, trabalho com a internet. Eu amo falar que eu trabalho com a internet, quando na verdade eu trabalho sendo professor e eu tô lá na internet só expondo minha vida, né? Porque trabalho que é bom, jobs, marcas, que é bom a gente não have. Queria, sobretudo, aqui na cidade onde eu moro, tô falando muito sobretudo e vou continuar falando, porque eu acho chique. Eu queria muito que as marcas olhassem pra mim, mas a gente vai começar falando sobre isso. O que é ser blogueira? E por que o nome do episódio é Blogueira de Bairro? Isso é alguma alusão a Maria do Bairro? Não sei. Tava aqui pensando, com essa quarentena, com o isolamento social, cresceu, assim, o número de pessoas que estão se expondo na internet, e esse episódio aqui não é pra menosprezar o trabalho dessas pessoas, não é pra gente julgar o trabalho dessas pessoas, é um episódio justamente pra gente enaltecer essas pessoas que estão surgindo, né? E quando a gente fala de blogueira, a gente ri muito sobre isso, porque há aquele perfil ainda sobre as pessoas falarem sobre o que é ser blogueiro, né? Eu conheço algumas pessoas na minha cidade, por exemplo, que atendem a todos os perfis comerciais. Quando eu falo de perfil comercial, não tem como eu não falar do recorte de raça, não tem como eu não falar do recorte de padrões de beleza, né? Queria muito chamar a atenção de vocês pra isso. Essas blogueiras que eu tô falando, elas não têm muitos seguidores, assim, porque infelizmente para algumas marcas essa métrica é importante, mas elas conseguem fazer muitos jobs, muitos trabalhos, e eu acho que a gente precisa discutir um pouco sobre isso, sobre o quanto é importante pro mercado estar dentro dos padrões para ser vendável. É como se você não estiver dentro do padrão, você será invisível para essas marcas. Mas assim, não quero começar esse podcast com essa carga. Eu acho necessário falar sobre isso porque é uma realidade que chega a muita gente. Chega, por exemplo, a mim, chega a outros colegas meus. Falta diversidade, falta representatividade. E eu já falei sobre isso em outros episódios. Até no nosso feed falta essa diversidade. A gente não tem costume de seguir pessoas diferentes. Mas eu não tô aqui pra falar sobre perfil de blogueira. Eu tô aqui pra enaltecer mesmo a galera que tá colocando a cara no sol, tá se dedicando a produzir conteúdo. E assim, a mensagem que desde já eu quero passar nesse podcast, nesse episódio de hoje, é apoiem essas microblogueiras, sabe? Apoiem criadores de conteúdo micro que estão começando. Eles são tão necessários quanto aqueles que estão já com sua vida ganha na internet. Eu brinco muito com essa ideia de mostrar a minha vida na internet, de falar sobre as coisas na internet, porque de certa forma a gente acaba mesmo se expondo a nossa vida, expondo a nossa rotina. Mas tem uma coisa que eu acho que as pessoas precisam entender sobre blogueiras, sobre influenciadores no geral. A gente que tá lá expondo a nossa vida na internet, eu falo a gente porque eu sou um blogueiro. Tenho até filtro no Instagram, a gente fala já sobre isso. Mas a gente que tá expondo a vida na internet, a gente não expõe tudo. A maioria de nós, pelo menos, não expõe tudo. Expõe só a parte mais legal. Por exemplo, eu tô fazendo uma faxina na casa, eu não vou fazer stories fazendo a faxina. Tem gente que faz. Tem gente que não faz. Eu tô numa bad vibe, eu não vou expor isso. Eu, por exemplo, já exponho, porque eu quero muito. Toda vez que eu tô com algum problema e esse problema atinge a minha vida lá nas redes sociais, eu vou lá e exponho, porque a gente precisa desmistificar essa ideia de influenciador, de blogueiro, que não passa perrengue.
Porque todos nós passamos perrengues. Todos. Em relação ao trabalho, é um vídeo que não deu certo, é uma collab que não deu certo. Enfim, esses dias eu fiz um desabafo no meu Instagram, porque foi assim. Tô prestes a embarcar numa ação publicitária. E aí, quando a gente tá entrando nessa ação publicitária, em qualquer ação publicitária, a gente fica um pouco tenso para saber se os seguidores vão aceitar a proposta, se eles vão lá seguir, se eles vão colaborar, enfim. E aí eu tava fazendo esse balanço. Minha irmã, quando eu fui lá na parte das pessoas que eu sigo e descobri um monte de gente que eu conheço pessoalmente, que já gravou comigo, que deixou de me seguir, eu fiquei desolado. Eu fiz um textão. Menina, olha, eu fiz vários stories, porque se tem uma coisa que blogueira faz, é fazer textão quando tá com raiva, quando tá chateado. Ou então vai lá e desabafa com filtro de cachorro. Eu já abandonei o filtro de cachorro, agora eu tô na era textão. A era textão chega pra todas. Mas muita gente achou que eu tava fazendo White People Problem. Parecia que eu tava... E eu recebi mensagem no meu direct de pessoas perguntando: nossa, você tá assim porque alguém deixou de te seguir? Mano, é o meu trabalho. Assim, muito embora ele não seja tão rentável ainda, mas um dia será. Ouçam, anotem as minhas palavras. É o meu trabalho. São as minhas horas investidas. Pra mim, é um trabalho. Sabe, levo muito a sério. E aí quando eu vi um monte de gente que já esteve comigo na mesma mesa, que a gente já gargalhou junto, que a gente já gravou junto, eu vi que a pessoa deixou de me seguir e nem ao menos falou: olha, tô deixando de seguir, nada. Para quem tá ouvindo pode parecer uma bobagem, mas eu fiquei sentido não, porque se fossem pessoas distantes, se fossem pessoas de longe, sei lá, pessoas que eu nunca tivesse visto, por exemplo, eu não ficaria tão abalado. Eu só ia lá, deixava de seguir e ok. Mas quando isso acontece com alguém que você acredita, confia na pessoa, que ela sabe que é o seu trabalho, você fica devastado. Geralmente a gente só fica magoado quando é com alguém que a gente não espera que vai acontecer. Por isso que traição de amizade dói tanto, porque a gente acha que não vai acontecer com aquela pessoa. A gente acha que pode acontecer, sei lá, qualquer pessoa pode lhe trair, mas quando é um amigo, quando é alguém que você considera, parece ser mais forte e realmente é mais pesado. Eu considero mais pesado. Então, pra mim foi desolador ver que aquela pessoa tinha parado de me seguir, porque eu acredito muito nisso, sabe? Se eu sigo alguém no Instagram, se eu compartilho, e detalhe, era alguém que eu tava compartilhando direto as publicações, que eu tava falando sempre nos stories, que eu tava compartilhando todo o trampo. Enfim, por isso que eu fiquei tão, assim, aborrecido, sabe? Assim, no mundo da internet, se você segue alguém, se você acompanha o trabalho de alguém, se você divulga, é porque você apoia aquele trabalho. E deixar de seguir um artista, um produtor de conteúdo, significa dizer que você não tá a fim de compartilhar do trabalho dele. Isso aqui não é um desabafo, tá, gente? Por mais que possa parecer. Mas eu tenho passado por isso por pessoas próximas a mim, assim, que estão literalmente cagando pro que eu tô fazendo. Eu tô aqui, sei lá, no 9º episódio do podcast, teve gente que não ouviu nenhum ainda. E que tá lá, que é meu amigo e que tudo mais, sabe? Eu sei, eu entendo que a vida das pessoas é corrida. Eu entendo que nem todo mundo gosta de consumir conteúdo na internet. Mas o que me deixa mais assim é saber que a galera que tá compartilhando meu conteúdo, que tá curtindo, que tá comentando, que tá consumindo, são pessoas que nem sempre, tem gente que nunca nem me viu pessoalmente e tá lá me dando maior apoio, me dando maior força. E você sempre espera que os seus, né, as pessoas que você considera seus, acabem abraçando essa ideia. É por isso que o nome desse episódio é blogueiras de bairro, porque em cada bairro deve ter alguma blogueira e que as pessoas não consideram blogueira. Eu acho que tem várias fases, sabe? A primeira fase é a fase da negação. É de dizer que não vai dar certo isso. Ai, para de se expor, você grava demais. Ai, para com isso. Essa é a primeira fase. E eu acho que ainda tô nessa primeira fase. Das pessoas ao meu redor acharem que é perca de tempo, tenho visto meu tempo mal, mas é algo que me dá prazer, sabe? Quando eu vejo um vídeo pronto, um vídeo editado, por exemplo, que tá programado pra sair, inclusive daqui a pouco, na hora que eu tô gravando esse podcast, vai sair um vídeo novo no meu canal, é uma satisfação muito grande, é um prazer muito grande. É um frio na barriga de saber se as pessoas vão gostar. E nessa fase da negação, das pessoas acharem, nossa, não vai dar certo, para com isso, para de se expor, não faz isso. Essa fase da vergonha, né? Eu sinto vergonha de fulano, de ciclano, porque, gente, por mais absurdo que isso possa parecer, é o comum. Geralmente é assim que acontece. Quando você descobre que tem alguém perto de você que faz conteúdo pra internet, seja gravando uns stories, seja fazendo qualquer coisa, a primeira fase é essa fase do não vai dar certo. Ai, não sei se isso vai dar certo. Olha, não me coloca nisso. Geralmente é assim. Aí depois as pessoas começam a ver que tá funcionando. E aí chega a fase do eu meio que aceito, sabe? Pra mim não faz tanta diferença. É a fase da indiferença.
Você não consome o conteúdo daquela pessoa, mas aí você tá vendo que já tem alguém consumindo e pra você tanto faz, porque é isso. E aí chega a terceira fase, que é geralmente quando as marcas notam, quando as coisas começam a acontecer, que começam a chegar os primeiros mimos e tal. Eu recebi um mimo de uma seguidora e eu confesso que eu fiquei muito, muito emocionado recebendo esse mimo, porque foi uma ring light, a ring light que eu uso nas produções dos meus vídeos. Ela tem uma empresa, né? Ela tem uma empresa de produtos assim como esses, de tripés, iluminação, enfim. E aí ela me mandou uma cartinha super... Eu fiquei muito emocionado lendo a cartinha. E ela disse que não queria arroba, ela não queria que eu divulgasse. E eu achei aquilo diferente, sabe? É como se ela estivesse dizendo assim, olha, apesar de eu ter uma empresa e apesar de eu trabalhar com isso, eu queria muito lhe presentear com essa ring light. E aí nos stories eu só disse o nome dela, não falei, não marquei a arroba dela, porque a arroba que ela usa é a arroba da loja. E assim, eu acho que é nesse momento que você começa a perceber que as coisas estão acontecendo. Por que eu tô falando sobre isso? Porque eu conheço um monte de gente que morre de amor por... Vou supor aqui, tá, gente? É só uma comparação. Que morre de amor por Carlinhos Maia. Que compartilha tudo, que vai lá, comenta, que... Enfim. E aí tem um humorista aqui do ladinho, do seu lado, fazendo os stories super engraçados, fazendo as postagens super legais, engajando, e você faz de conta que nem tá lá. As blogueiras de bairro, gente, são pessoas que estão querendo dar certo. E aí, pra você, o que é dar certo? Eu tava comentando com os seguidores, eu converso muito com seguidores lá no Instagram. Se você quiser me seguir no meu Instagram pessoal, é o ESBraga, com 2 Gs. E lá eu tô sempre conversando com as pessoas, e esses dias eu tava conversando dizendo assim, olha, é muito importante que a gente se apoie. E eu tava conversando com seguidores sobre o que é dar certo. Eu já considero que eu já cheguei bem longe, certo? Por que eu resolvi gravar um podcast sobre blogueiras de bairro? Porque... muitas dessas blogueiras estão invisíveis. A gente não se esforça muito pra ajudá-las, sabe? E pra ajudá-las não precisa de muito. É só um curtir, um comentar, é um salvar o post no Instagram, é compartilhar. E isso não custa quase nada. Custa apenas a gente ter ali o bom senso e ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. Parar de pagar pau só pra artista grande que nunca vai te notar. E se te nota é só com um emojizinho, sabe? Se você tem alguém que tá começando a criar conteúdo na tua cidade, no teu bairro, gente, investe nessa pessoa. De verdade, não custa nada. Não é pra ser... Esse episódio não é pra ser um episódio depreciativo, onde eu venho aqui mangar dos influenciadores digitais, porque todo mundo que tá lá, creator e que cria conteúdo mesmo, quando eu falo creator que cria conteúdo mesmo, eu tô falando em relação a gerar, né, entretenimento, conhecimento, cultura, enfim. Compartilhar dessas coisas, sim, são influenciadores, tanto quanto aqueles que têm milhões de seguidores. Enquanto a pessoa que tá lá do teu lado, do teu bairro, que às vezes você ri, que às vezes você desdenha, só precisa de um olhar teu diferenciado, sabe? Eu falo isso por mim, falo por tantas outras pessoas que eu conheço. Eu fico muito feliz toda vez que surge um blogueiro novo, porque eu acho que quem constrói conteúdo na internet, quem consegue construir mesmo com seu público conteúdo de entretenimento, de cultura, do que for, é uma pessoa que tá fazendo ali por gostar, porque no início é muito difícil. Esses dias eu estreiei um filtro lá no meu Instagram, no filtro que na verdade esse filtro é uma parceria, a pessoa que trabalha com esse filtro é a Raquel. No caso, quem fez meu filtro foi @Raquel_R Souza, com Z. Ela faz filtros pro Instagram, e aí ela tá montando um portfólio, e pra isso eu falei pra ela que queria ter um filtro e tal, e ela foi lá e fez. Só que ela fez nesse esquema de eu estar sempre divulgando, tá? É assim que funciona essas divulgações no Instagram. E aí, quando eu fiz esse filtro, eu me senti muito validado, porque todo blogueiro tem um filtro. Eu criei um filtro com características que eu amo, que é a granulação e um pouco de blur na pele, né? Pra fazer aquele... Pra dar aquele... Eu já falei sobre isso no Instagram. Eu tô numa pira de falar, no meio da frase, soltar um beijo pra finalizar a frase, sabe? Então, ela criou esse filtro pra mim, e eu já vi que muita gente já acessou esse filtro. As impressões já passam de 45 mil pessoas. E assim a gente vai se apoiando. A gente vai tentando galgar, nossa, que palavra chique, os nossos espaços dentro desse mercado. É uma coisa que eu sonho muito, de verdade. Eu sou professor, assistente social, mas tem algo que eu sonho muito, muito, muito mesmo, é poder realmente abrir a boca, bater no peito e dizer, trabalho com internet. Porque, gente, eu edito, eu sempre falo isso quando eu vou pra algum lugar, porque é uma validação do meu trabalho. Eu edito vídeos pra internet desde 2011.
Só que só em 2016 que eu comecei a gravar vídeos pra internet. E toda vez que eu lembro desse caminho que eu passei até chegar aqui, eu percebo o quanto eu já cheguei em um lugar distante. Por isso que eu conversando com os seguidores, eu falei, o que é dar certo? Porque em alguns aspectos eu já dei certo. Eu já cheguei bastante longe. Agora eu quero, claro, continuar conquistando meu espaço, indo lá pra internet, falando sobre coisas que eu amo, com bastante humor, com empoderamento, né? Eu perguntei para as pessoas me definirem e eu achei uma definição muito bacana quando uma seguidora falou assim, blogueiro multifacetado, porque é isso que eu sou. Eu amo abordar várias questões, mas sempre com a leveza, quase sempre, tá? Às vezes tem alguns assuntos que não permitem leveza e a gente acaba falando mais sério mesmo, mas geralmente com leveza. E é isso. Apoie o blogueiro do seu bairro, troque mensagens com ele, divulgue, siga, compartilhe, salve post. Você não sabe como aquece o nosso coração vocês deixarem um feedback, comentar, compartilhar. A gente que produz conteúdo, a gente fica muito, muito, muito feliz. Que a gente percebe que tá alcançando pessoas, além de marcas e tudo mais, a gente quer alcançar pessoas. É isso que a gente quer fazer com o nosso trabalho. A mensagem desse podcast, desse episódio é: apoie os pequenos, os micro-influenciadores. Eles fazem toda a diferença. Eu não sei vocês, mas eu prefiro muito confiar num influenciador aqui da minha cidade, por exemplo, que experimenta uma loja, que experimenta uma pizza, por exemplo, e me indica. Eu prefiro muito acreditar nele do que alguém que tem milhões de cifrões de internet, de seguidores, que nem experimentou o produto e já tá lá indicando. Eu prefiro mesmo acreditar, no blogueiro raiz, no blogueiro que tá ali. Eu gosto muito dessa coisa de fortalecer o comércio local e isso também se aplica ao fortalecimento dessas relações entre blogueiros, microblogueiros locais. Gente, é isso. A mensagem é sobre isso. A gente vai agora pro nosso quadro Plurais, o quadro onde eu canto a introdução com 8 segundos, que é uma introdução super cafona, e aí eu indico algo pra vocês, tá bom? Vamos lá. Plurais. Olha só, esse é o quadro Plurais, um quadro onde geralmente eu faço indicações baseadas no episódio. A indicação de hoje veio num bom momento porque é sobre microblogueiros, é sobre blogueiros em ascensão, olha, adoro essa expressão, e é o Instagram do Lisos Por Aí. Lisos Por Aí, gente, é um Instagram apresentado pela Michelle e pelo Alexandre, um casal de cearenses que foram morar na Argentina e é muita arrumação no meio do mundo, como eles dizem. Lá vocês vão encontrar dicas de viagem, curiosidade, dia a dia. Eles têm muita história para contar e eu acho que é uma indicação muito pertinente para o episódio de hoje, que é sobre apoiar essas pessoas. Apoiem as pessoas ao seu redor. Sigam o Lisos Por Aí, conheçam o canal deles, vocês vão amar, vocês vão se apaixonar. São 2 cearenses vivendo na Argentina, mas lá no canal deles tem muito lugar, eles já viajaram para muito lugar e o melhor, gastando muito pouco. Eles dão dicas sobre como viajar economizando e, gente, é disso que eu preciso, não sei vocês, mas é disso que eu preciso. Quando essa pandemia passar, é disso que vocês vão precisar, hein? Dessas dicas aí. A gente vai agora pro nosso quadro Nós por Vozes, o quadro onde eu dou aqui o feedback, eu leio, na verdade, o feedback de vocês sobre um episódio, sobre o que aconteceu, a sugestão, enfim. O feedback de hoje é do nosso episódio 7, Cancelado Quem Nunca, que é onde eu falei sobre cancelamento, tá muito divertido. Se eu fosse você, eu ia lá conferir. E, mais uma vez, o Ben_B_Costa, achei muito pertinente esse comentário dele, ó. Diz assim, olha, que episódio mara, obrigado. Realmente, em alguns momentos, é válido a cultura do cancelamento, mas me irrita o quanto isso é usado levianamente, principalmente no Twitter, que é o berço disso tudo. Tudo bem cancelar uma atitude e tal, mas tem cancelamentos que são usados para destruir imagens e carreiras. Passa a sensação de que a pessoa perde o direito de rever suas atitudes. Atualmente, o cancelamento que tenho acompanhado é da J.K. Rowling, autora de Harry Potter. Olha, meu inglês tá num ponto, viu? A mulher simplesmente resolveu invalidar a identidade trans por conta que pessoas próximas a ela foram transfóbicas. E parece que o cancelamento fez ela endurecer seu posicionamento, chegando a publicar um artigo para validar sua opinião. O que afinal quero falar é que o cancelamento pode ser uma faca de 2 gumes, dependendo do seu alvo. Eu concordo plenamente. Tem muitos desses artistas, autores, influenciadores que são cancelados
e que, na verdade, endurecem mesmo o pescoço, não voltam atrás, não revêem seus posicionamentos. E é como eu disse no episódio, às vezes o cancelamento, quase sempre, na verdade, arranca da pessoa o direito de aprender com seus erros. Muito obrigado por esse feedback, muito obrigado por vocês terem ouvido até aqui. Você encontra o Empretecendo nas redes sociais, lá no Instagram como EmpretecendoCast, no Twitter como EmpretecendoC, e você pode mandar o seu recadinho do amor, a sua sugestão de tema, tudo que você quiser para o nosso e-mail, empretecendocast@gmail.com. A gente se encontra no próximo episódio. Até lá. Fui!